O que é a vida sexual do homem? É a inserção nesse modelo, nesse plano de ser co-criadores, né, desse plano de existência de Deus. Nós temos, a princípio, antes de tudo, uma necessidade existencial. A nossa vida sexual, ela tem esse elemento de um sacramento natural da existência. Então, o homem e a mulher, enquanto sociedade, enquanto espécie, precisam se reproduzir para existir. Ponto. Para manter a sua espécie. Sobre isso se infunde esse sacramento da graça de Deus, que é esse vínculo de pessoas que, através de um ambiente seguro e justificado, se unem para criar essa nova pessoa sobre a qual haverá uma eterna responsabilidade. Isso é o matrimônio, né? Legalizando e legitimando aquela coisa. São João Paulo II fala que o matrimônio, né, ele justifica o amor dos cônjuges. Não no sentido de dar justificativas, mas de tornar justo. A justiça perante Deus e a justiça perante a sociedade. A justiça perante Deus, porque Deus criou o homem e a mulher para serem unidos num plano único, né? E enquanto pessoas, são dois seres humanos totalmente autônomos, totalmente livres, e que não podem ser, portanto, objeto de ação, eles não podem ser um meio de ação para um determinado fim. Isso é a regra da norma personalista, da filosofia personalista que São João Paulo II defende, é que como o ser humano é livre e ninguém pode querer no lugar dele, a única maneira de se relacionar com o ser humano é pelo amor, onde as duas pessoas se encontram numa vontade comum e ninguém atropela o outro. Né? Então, a relação humana ela deve acontecer em maior ou menor grau, em níveis diferentes, através de duas pessoas que se dão, mas não se perdem. E em torno de uma vontade comum. Porque não existe você atropelar alguém para que de dois só se faça a vontade de um. E a única regra que garante que isso aconteça é o amor, cujo modelo maior é Cristo, né? Que deu a vida pelo outro. E por isso esse amor que nutre as amizades, as relações de trabalho, as relações deveriam nutrir as relações políticas, ele assume o seu elemento mais perfeito e mais elevado no amor conjugal, no amor esponsal. Por quê? São duas pessoas que se dão completamente e sem ressalvas um ao outro e nenhum dos dois se perde. No modelo de matrimônio, né? Você se dá totalmente ao outro e você é mais livre do que nunca por renunciar de si mesmo. No modelo como Cristo amou a sua igreja, inclusive. Então, dentro dessa ética personalista de que você não pode atropelar o outro na sua vontade, o matrimônio é a legitimação máxima. E o que é o matrimônio? Além do sacramento, é um rito, onde, diante do altar à sua frente e da comunidade atrás de você, você assume esses dois compromissos de um amor que não é circunstancial, de um amor que não vai sucumbir às realidades humanas transitórias. A relação homem-mulher vai na eternidade, mas o compromisso entre os cônjuges nessa realidade material transitória que nós vivemos não é circunstancial, o que significa que se a sua mulher ficar acamada, inválida e nunca mais puder ter relações sexuais com você e sequer reconhecer quem você é, você vai continuar amando e cuidando. Nossa. Esses dias eu tava conversando com um padre, amigo nosso, padre Jefferson, e perguntando pra ele a respeito do que tá na moda agora fazer os votos, né? Então, ler os votos lá e tal. Ele falou assim, isso é uma bobagem, isso é uma besteirada. Perda de tempo. Perda de tempo, porque assim, que voto maior do que você prometer serei fiel na saúde e na doença? Que você faz publicamente o rito do matrimônio. Até esse que é o a morte voto. separe. Esse Pronto, é o voto. acabou. Não precisa de mais de firula, de nada. Quem quer mudar isso, às vezes quer aparecer. Ainda que não intencionalmente, tá querendo encher de afetação o negócio, fazer gracinha. Isso, nesse ponto eu sou extremamente radical, assim, com missa, com sacramento. A gente tem que realmente ser fiel ali à realidade das coisas. Não pode florear muito, não, porque senão a gente esquece porque que a gente tá ali, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer pão, queijo, né? Sim é sim e não é não. Diria Dom Henrique, né? Sacramento tem que ser enxutinho. Exato. Cara, o negócio já é extraordinário demais pra gente querer fazer firula e tirar a atenção do que é o centro, que é Cristo que tá ali, né? Fazendo a coisa acontecer, ali a graça de Deus, o céu aberto e aparecendo na comunhão,
no matrimônio, na confissão, não tem que ter firula, meu filho, o que você fez? Ah, eu fiz isso, isso e isso. Deus perdoa, agora reza aí que você tá arrependido e que não quer mais fazer. Pronto, vai embora, acabou. Ah, mais nada, você fez? Então a culpa é sua, tá? Não bota a culpa em ninguém não, fala só o que você fez pra mim e tal. Casamento, entra, faz o canto, participa da missa, promete as coisas e vai embora. E na missa, entra, reza, pede perdão, celebra a vida de Deus, ouve a palavra, comunga, Deus abençoa, vai embora. Chega. Se você quiser fazer música pra caramba, fazer aquelas coisas, vai ter espaço pra isso tudo dentro da igreja, né? Isso é maravilhoso. Tem que ter espaço pra todo mundo, porque tem carismáticos, tem conservadores, tem a galera maluca também, que a gente tem que acolher de alguma forma, fazer esse pessoal se entender melhor. Mas é isso, né? O sacramento é a resolução, é o símbolo máximo da graça de Deus aparecendo para nós de maneira visível. Né? É o sinal visível da graça invisível, não é assim? Então, assim, não dá para firular muito, né? E o casamento, o matrimônio, o rito do matrimônio é exatamente isso. É um amor que não é circunstancial porque reconhece a profundidade das pessoas que estão envolvidas e que não vai se submeter a afetos e desejos, apesar de se alimentar perfeitamente deles. Então, por isso que você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar dos seus sentimentos, da maneira como você se comporta dentro de casa, da maneira como você se veste, né? Não é pra andar de burca por aí, porque se não andar vai pro inferno, que não sei o quê, não é modesta, isso, aquilo. Existe uma diferença muito grande, né? Entre a modéstia que uma galera prega e a modéstia real de quem sabe da sua intimidade como uma ameaça potencial da concupiscência alheia, né? Isso fica notável já, né? Exatamente. A gente não pode transformar, como disse o padre Paulo Ricardo há muito tempo numa homilia sensacional que eu vi dele, a gente não pode transformar os mandamentos numa regra de etiqueta. Aí vira um monte de gente caricata na rua, que não converte ninguém, só afasta os outros, fala lá o retardado. Não, parecendo que caiu numa nave espacial e diz que é católico, aquela palhaçada ali, aquele ser humano ridículo. Né? A gente tem que parecer normal, e não o normal da televisão. O normal do ser humano, normal, né? Que entende as coisas ali sem delírio, sem achar que o diabo está escondido em cada esquina e tudo mais. Ele até está, mas não em tudo isso que a gente pensa, né? Muitas vezes o diabo tá na nossa cabeça, né? Inclusive, no nosso coração, ali na maldade que a gente constrói e alimenta. Molhando o sapato nas praias da Barra da Tijuca, social e gravata, né? Exatamente. Maluquice doida aí. Mas assim, esse elemento do sacramento do matrimônio, ele é essa salvaguarda da dignidade dos cônjuges. Porque, afinal das contas, toda vez que você se deita com alguém nu ali e resolve, né, se relacionar dessa forma, sempre vai ter a possibilidade de uma gestação, sempre vai ter essa possibilidade, e você precisa entender que isso é uma coisa muito íntima, muito profunda, e isso deixa marcas, você querendo ou não. Você pode falar que não significou nada para você e foi só uma noite, mas isso pode deixar grandes marcas biológicas, psíquicas, sociais. E você tem que saber encarar as consequências disso, você tem que saber reconhecer a grandiosidade disso. Você pode relativizar e dizer que assim, a gente só fez por amizade. Meu amigo, se dessa amizade nascer uma criança, você tem que estar preparado para não correr da raia. Ah, mas aí também não precisa, né, e tal. Dá para abortar, né? Eu falei, vai lá, assinado Satanás. Pronto. Assume seus BO, né? Assume seus BOs. E aí o casamento é uma instituição natural da sociedade que presta contas a Deus desse dom da vida que foi entregue ao ser humano, onde você realmente justifica aquilo, torna justo e fala, olha, é incircunstancial, eu prometo amar essa pessoa independente daquilo que ela me dê em troca. Né? Se eu não me engano, aquela cantora que cantou a música do Titanic, a Celine Dion, né? Inclusive, ela ia ser abortada, já viram a história dela? Depois vocês procurem também. Ela ia ser abortada pela mãe, uma família muito pobre e tal, e aí a mãe foi conversar com o sacerdote acho que convenceu ela a não abortar, e é quem é hoje, né? E ela conta essa história. Eu sei que o Cristiano Ronaldo também tem uma história parecida. Eram mais de 10 filhos já na família da Celine Dion e tal, não sei o quê. Não sei nem se é assim que pronuncia o nome dela, porque eu acho que ela não é propriamente americana. Mas ela teve um marido que entrou num processo de demência, se eu não me engano, ali, ou de alguma doença que o deixou bastante incapacitado. E uma vez perguntaram pra ela sobre isso. O que ela pensa, o que ela sentia nesse momento do casamento. E aí ela falou, quando você casa, você precisa também decidir quem é que vai carregar a cadeira de rodas, eventualmente.
E isso é a pura verdade. Quando você se une a alguém, até antes do casamento, você tem que parar para pensar a responsabilidade desse envolvimento que você está tendo. E se você não pretende se relacionar com essa pessoa de maneira incircunstancial, definitiva e profundamente amorosa com a dignidade que aquela pessoa tem, então, meu amigo, vai procurar outra coisa. Vai ler uma revista, entendeu? Vai rolar o feed no Instagram e vai fazer outra coisa. Porque ser humano não é para ser usado e ser descartado. Ele não é uma coisa, né? Ele é um fim em si mesmo. Ele não é uma ferramenta para nada, porque ele é livre e ele tem que fazer as coisas por si mesmo. A vida não é um brinquedo, né? Que demais. E você pode, né, pegar um iPhone, quando ele quebrar, você comprar outro, jogar esse no lixo e nem lembrar mais dele. Mas o ser humano não. Você pode fingir que não deixou marcas, mas vai deixar. E se a gente não tem esse elemento de responsabilidade dentro da sexualidade, então vale tudo mesmo. E o resultado tá aí. Abre essa porta aqui e vai andar aí pelas ruas e vai ver esses animais aí soltos no pasto, né? E as pessoas se relacionando todas revestidas de uma tensão sexual absurda, um interesse unilateral e profundamente egoísta. São João Paulo II fala, né? E ele é muito categórico nisso quando ele fala sobre castidade num dos livros dele. Ele cita a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que isso significa? A sua relação final com Deus será uma relação pessoal. Se você pautou as relações na sua vida por interesse, quando você morrer e abrir os seus olhos para Deus, você vai conseguir olhar para Ele sem interesse? Se você não for puro de coração, você não verá a Deus, porque Ele será sempre para você um brinquedo. E não existe um lugar para isso no céu, porque Ele é maior que você. E o último, quer dizer, o primeiro que renegou essa verdade e que quis botar Deus abaixo, não foi para um lugar legal. E se você mantiver esse pensamento de colocar as pessoas sempre abaixo de você, a pessoa por excelência é Deus. E se você não treinar isso na terra, quando você olhar lá para cima, você não vai reconhecer o seu pai. Nossa, isso é muito pesado. Você vai reconhecer você não vai ver o seu Deus. produto. Meu Deus do céu. Né? E se você, inclusive, trata a sua religião como um produto de autossatisfação, quando você olhar para Deus no final e não for puro de coração, você não verá a Deus. Nossa, pesado. E aí, meu irmão, o negócio pode ficar ruim pro teu lado e para sempre. Leva um biquíni na mala porque vai fazer calor. Esse médico é convertido mesmo, né, velho? Isso é bruto.